Sabe, quando você chega a um ponto da vida que tudo parece cansativo e pesado demais, que você está cansada de correr e tudo o que você mais quer é descansar nos cuidados de Deus? Quantas vezes perdemos noites de sono, imaginando qual seria o nosso chamado, nossa missão, nossa razão de existir? Mas o Senhor já deixou claro: servir, amar e buscá-lo de todo o coração. O propósito não está escondido. Ele está aqui, na nossa frente. Quantas vezes você tentou resolver tudo com a própria força? Quantas noites acordadas procurando soluções? Planejando, se pressionando a dar conta de tudo, de casa, dos filhos, do trabalho. Eu achava que ser boa mãe era não deixar nada faltar. Mas no processo eu fui ficando sem fôlego. Eu cheguei a um ponto da vida em que percebi que estava gastando minhas forças tentando conquistar o que eu não tinha e deixava de enxergar o tanto que Deus já me deu. Hoje, a proposta desse vídeo é diferente e não estava nos meus planos. Meu canal começou de um jeito completamente diferente e eu estou justificando para alguém que pudesse ter visto os vídeos anteriores. Eu entrei em colapso, o que me fez repensar toda a minha vida. Eu me perguntava o porquê de projetos e trabalhos tão bons nunca me deram o retorno que eu almejasse. Mas a verdade é que dessa vez tudo estava encaminhando para dar certo. Tudo parecia estar entrando nos trilhos e eu estava tendo o reconhecimento que eu queria na minha cidade, se tratando da minha vida profissional. Porém, eu percebi que por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria dar conta de tudo. E mesmo que eu conseguisse alcançar o lugar que eu tanto queria chegar, eu perderia muita coisa pelo caminho. Eu costumava dizer que o tempo de eu me dedicar inteiramente às coisas de Deus iria chegar, que Ele conhecia o íntimo do meu ser. Não é Ele que me conhece desde o ventre da minha mãe? Então, certo dia me deu um estalo. O tempo que vai chegar não existe. O tempo é aqui e agora, é o presente. Eu não desisti de parte dos meus planos, porém eu me rendi ao que deve ser prioridade. Recalculei a rota e vou seguir por novos caminhos, mas vou seguir confeitando com a vida. Hoje eu quero viver de um jeito diferente, agradecendo e confiando que no tempo de Deus tudo vai se encaixar. Talvez você precise deixar ir para dar espaço ao novo e ao agir do Senhor. Eu mesma tentei carregar pesos que não eram meus e me vi cansada, frustrada, esgotada. Mas quando entreguei ao Senhor o meu fardo, percebi que não era sobre o meu esforço, era sobre a graça de Deus. Quando a gratidão entra no nosso coração, as coisas mais simples começam a fazer sentido, ganham brilho. O pão de cada dia, a saúde, o abraço, a oportunidade de recomeçar. Tudo isso é prova do cuidado de Deus. Mas o problema é que às vezes estamos tão hipnotizados esperando grandes milagres que esquecemos de valorizar os pequenos. Queremos respostas extraordinárias, enquanto o extraordinário pode estar em viver o ordinário, bem diante dos nossos olhos. O sorriso de um filho, a comida quentinha, a caminha onde você se deita no final do dia, são detalhes que parecem comuns, mas que se tornam um milagre quando olhamos com gratidão. E é isso que Deus quer que a gente saiba. A felicidade não está em alcançar sempre mais,
mas em aprender a ver beleza no simples. No simples ele fala, te sustenta e nos lembra, dia após dia, de que não estamos sós. E você começa a perceber nos mínimos detalhes, nas mínimas respostas, que Deus está ali cuidando de você. Paulo escreveu em Filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar humilhado e também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes achamos que só vamos ser felizes quando alcançarmos algo que ainda falta? Mas a verdade é que a graça de Deus nos basta. E é isso que muda o nosso olhar. Não viver esperando apenas pelos grandes dias, mas aprender a encontrar beleza nos dias comuns. Porque é no comum que Deus trabalha silenciosamente, preparando o nosso coração para o que ainda está por vir. Deus, ele é especialista em recomeços. Ele pega os pedacinhos e constrói algo que jamais poderíamos imaginar. A nossa parte é descansar nele e confiar. Mas é confiar. Por quantas vezes falamos isso da boca para fora? Ah, Senhor, minha vida está em tuas mãos. E num piscar de olhos, lá estamos nós, lutando erroneamente com a força dos nossos braços. Sabe o que me impressiona na história de Davi? Se Davi tivesse ido à guerra, confiando somente na força dos seus braços, o exército de Israel estaria perdido, porque a vitória não estava na espada, nem no tamanho e nem na experiência. Davi foi com o simples, uma pedra, uma funda e uma fé inabalável. Mas o segredo não estava em nada disso, mas no nome em que ele foi. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E é assim que Deus trabalha até hoje. Às vezes, no mínimo, ele revela o seu poder. É no simples que Deus nos treina, nos faz mais fortes e nos mostra que não precisamos vencer pela nossa própria força. O mundo pode olhar para a funda e para a pedra e pensar: isso é improvável. Mas quem é conhecedor do poder de Deus entende. Não é o tamanho da arma, mas é quem vai à frente da batalha que determina a vitória. Eu vai ser mais longe, tu vai querer. Eba. Davi venceu uma guerra com o simples. E às vezes a nossa maior batalha também está em aprender a valorizar o simples dentro de casa. Vivemos num tempo que somos muito cobradas. Ser boa profissional, boa mãe, boa esposa, cuidar de casa, estar presente em tudo e ainda sorrir no fim do dia. É pesado demais carregar tantas expectativas. Mas Deus nos lembra de que não precisamos abraçar todos esses papéis. Podemos escolher
priorizar. E quando escolhemos priorizar o nosso lar, nossa família, chamamos o Senhor, entregamos nas mãos dele. E aí sim, já estamos cumprindo o nosso propósito. Quando terminamos essa entrega, não significa que os problemas desaparecem, mas a maneira como os enfrentamos muda. Passamos a caminhar com paz, com fé, com a certeza de que não estamos sozinhas. E isso transforma tudo. Transforma as palavras que saem da nossa boca, transforma o nosso lar, o nosso olhar, transforma até o clima. E eu percebi que o que eu mais queria era depender verdadeiramente de Deus. Não adianta correr contra a maré, nem gastar todas as minhas forças tentando me sustentar sozinha. O que eu preciso é confiar que a vontade dele é perfeita. E quando eu cheguei ao meu limite, quando eu já não tinha mais recursos e nem palavras, nem direção, eu não desisti, eu me rendi. E foi neste momento, diante de Deus, que entendi que a rendição não é fraqueza, é força e é o início de uma vida de fé de verdade. O Salmo 23 voltou forte ao meu coração. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Eu já tinha lido tantas vezes esse texto, mas naquele momento ele se tornou real. A palavra deixou de ser apenas letras na Bíblia e passou a ser um sustento diário para minha alma. Em um tempo de oração e jejum, Deus me confirmou sua presença de formas muito claras. No Cântico dos Cânticos está escrito: quem é esta que vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? E eu entendi que mesmo no deserto, eu não caminho sozinha. Eu venho apoiada no meu Senhor. Essa consciência mudou minha forma de olhar. Ao invés de reclamar do que me falta, passei a perceber o cuidado de Deus no que eu já tenho. Passei a ser mais grata pela presença dele no hoje, em vez de me preocupar com o amanhã. A gratidão abre os nossos olhos. Quando eu agradeço, eu consigo enxergar que o verdadeiro sucesso não é acumular, mas é depender de Deus. Não é conquistar, mas é confiar. Não é correr, mas é descansar nos braços do Pai. Foi assim que entendi que a fé não é só acreditar em promessas distantes, mas é uma decisão diária de confiar. Hebreus nos lembra disso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E mesmo sem ver, eu escolho crer. Mesmo sem saber como, eu escolho confiar, porque o meu Deus, ele é fiel. Essa esperança me dá força para continuar, para olhar para minha família com mais ternura, para servir a Deus dentro e fora de casa, para não medir sucesso por conquistas passageiras, mas pelo cuidado com aquilo que Ele me confiou.
E se hoje você sente que está sem forças, lembre-se, Deus é especialista em recomeços. Ele pega o que parecia perdido e transforma em testemunho. Ele pega lágrimas e faz nascer sorrisos. Ele pega o deserto e abre um caminho. O novo já começou. Basta confiar. Hoje eu compartilhei um pouco do que Deus tem feito em mim. Um recomeço, uma nova fase de gratidão e entrega. Eu não tenho todas as respostas, mas tenho a certeza de que o Senhor está comigo. E isso basta. Mas eu sei também que nem sempre conseguimos estar 100% presentes. Muitas mulheres não têm a opção de priorizar apenas o lar. E não há condenação nisso. O importante não é fazer tudo, é fazer com cuidado. Se não dá para estar sempre, no momento que estiver, que sejam verdadeiras, cheias de cuidado e de entrega. Porque aos olhos de Deus, não é a quantidade, mas a intenção do coração que transforma e edifica. Porque de que adianta conquistar o mundo inteiro se perdemos a paz dentro de casa? De que adianta alcançar sucesso fora se dentro de casa o amor se perde no caminho? A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Quando eu olho para essa palavra, eu não vejo peso nem obrigação, eu vejo honra. Porque dentro de nós, Deus colocou uma força e uma inteligência capazes de transformar o ambiente onde vivemos. A mulher que edifica não é perfeita, não faz tudo sozinha, não acerta o tempo todo. Mas ela tem consciência de que sua força e sabedoria vem de Deus. E essa é a consciência que muda tudo. Quando estamos cientes do valor que temos, da graça e da sensibilidade que carregamos, até as coisas mais difíceis ficam mais leves. Com uma palavra, podemos trazer paz. Com um gesto simples, podemos gerar vida. Com amor, podemos transformar uma casa em lar. O nosso papel é nutrir, dar vida, trazer leveza e alegria para dentro do lar. Somos âncoras, somos raios de luz, somos aconchego, aquecemos. A casinha pode ser a mais simples, de chãozinho batido. Se houver cuidado, presença, afeto, a graça de Deus estará ali também. E edificar é exatamente isso, tijolinho por tijolinho, dia após dia. Nas pequenas escolhas que parecem simples, mas que constroem algo duradouro. O mundo talvez nunca aplauda o esforço de uma mãe na cozinha,
nem a paciência de ensinar um filho, nem a coragem de sustentar a fé de uma família. Mas quem disse que precisamos ser aprovados pelo mundo? Seremos aprovadas por Deus, e isso é grandioso demais. Nem tudo foi pensado para ser carregado por nós. Jesus mesmo nos convida a trocar o peso por descanso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eita, que Jesus é lindo! Quando eu entendi isso, algo começou a mudar. Não foi em um passe de mágica, foi um movimento do meu coração. E eu comecei a levar as minhas angústias a Deus e orar com honestidade, dizer: Senhor, eu não sei, eu sou fraca, eu preciso de Ti. E eu me entrego agora, verdadeiramente em Suas mãos. Minha confiança não mais está nos meus braços, conhecimentos ou desejos. Quero viver o novo de Deus. Minha confiança está somente em Ti. Provérbios também nos lembra disso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. O verdadeiro propósito não está nas grandes conquistas, mas em reconhecer que até no respirar, no piscar dos olhos, existe um milagre. É escolher agradecer em vez de reclamar. É confiar em vez de carregar sozinha. Em se render em vez de desistir. E no meio de tantas cobranças e tribulações, o que Deus nos pede é apenas isso: fidelidade, mesmo no pouco, gratidão no muito ou no simples, amor no dia a dia e no mais, Ele o fará. Se essa mensagem tocou seu coração, pode entrar, fica aqui, a casa é sua. Os vídeos vão ser mais do que rotina. Vai ser um lembrete para você que Deus está aí do seu ladinho. Pronto para aliviar o seu fardo. Você só precisa se render e entregar. E que não podemos nos esquecer. Em primeiro lugar, servir a Deus de todo o coração. Cuidar do que já é nosso, do que já temos. E transformar a nossa casa em um lar de paz. Esse é o maior sucesso que podemos alcançar.